Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez na nossa Semana do Autoconhecimento. Hoje é a quinta aula dessa semana e nós falaremos hoje sobre referências. E estamos aí ao longo da semana falando sobre alguns elementos da nossa forma de avaliar aquilo que acontece conosco. Então, nós iniciamos falando sobre estados emocionais e mentais, o quanto eles interferem no momento em que nós decidimos o que acontece conosco, se é positivo ou negativo. Vimos também sobre as palavras, a forma como nós interpretamos aquilo que acontece conosco e traduzimos através das palavras o que elas causam na nossa vida. Também vimos sobre as perguntas, como as perguntas interferem também no nosso sistema de avaliação. Então, a importância de criar perguntas que nos fortaleçam. Vimos também sobre os valores, quais valores que nós temos que nos atraem para os sentimentos de prazer e quais valores nós temos que nos levam ou nos impede de sentirmos algumas emoções dolorosas. Ontem nós falamos sobre convicções, aquele senso de certeza que nós temos em relação a algumas coisas, e hoje nós falaremos sobre referências, o que cada um de nós tem, o que cada um de nós viveu ao longo da nossa vida, que gerou em nós referências e como essas referências interferem nas nossas convicções, nas nossas certezas e o quanto isso interfere no que a gente vai falar amanhã, fechando essa semana, sobre a nossa identidade, o quanto cada elemento desse forma a nossa identidade, quem eu sou, como eu me comporto, o que eu espero da vida, o que eu quero alcançar na minha vida. Então, caso você tenha dúvida, pode ir já comentando aqui, vou só atualizar. Para que eu possa ver as notificações. Na verdade, os comentários, né? Então, deixa só eu... Ok, desculpa, gente. Então, nós vamos falar sobre referências. Hoje o nosso tema é referências. E o que são referências? Referências é tudo aquilo que você já viveu na sua vida. Tudo aquilo que causou alguma experiência, não apenas experiências concretas, né? Nós vamos ver que nós também criamos referências de coisas que outras pessoas viveram, mas que passam para nós. Então, referência é tudo aquilo que nós vivemos como experiência, tudo aquilo que nós tocamos, que nós sentimos, que nós ouvimos, que nós experimentamos de alguma forma e que na nossa caminhada, na nossa trajetória de vida, acaba se formando tudo aquilo que nós somos, né? Então, tudo aquilo que a gente acredita e se funde naquilo que nós somos, na nossa identidade, que é o assunto que nós encerraremos essa semana amanhã. Então, as referências, elas são também muito importantes, assim como nós vimos no decorrer dessa semana, que cada elemento que compõe a nossa forma de avaliar as situações, os eventos que acontecem conosco, cada elemento tem um grau de importância na nossa vida. E a nossa felicidade, que é algo que todos nós buscamos e que dá sentido ou não à nossa vida, àquilo que a gente está vivendo no momento, a nossa felicidade, ela depende muito da forma como nós avaliamos o que acontece conosco. Então, não é o evento em si, mas a interpretação que eu dou àquele evento, que faz com que eu experimente a emoção de prazer, de felicidade, ou a emoção de dor, de frustração, né? de
sentimento de raiva, enfim. Então, não são os eventos em si, mas a interpretação que eu dou e a forma como eu avalio de acordo com tudo que eu já interpretei e já acumulei ao longo da vida, seja nas minhas convicções, nos meus valores e agora, como a gente vai ver, nas nossas referências. Então, a forma como eu interpreto, ela passa pelo viés da forma que eu sou. E é como se nós utilizássemos um óculos para avaliar, para enxergar o mundo, para enxergar os eventos. E esse óculos, ele vai depender desses elementos, né? É como se cada elemento fosse uma lente no nosso óculos. E quando nós avaliamos aquele evento, é como se o nosso sistema ele passasse por cada lente dessa, avaliando cada ponto desse. Então, avalia o nosso estado emocional naquele momento que a gente está vivendo, né? Avalia as palavras, o que aquele evento está significando para nós. Então, que tipo de pergunta eu estou me fazendo naquele momento que gera um pensamento ou que gera um sentimento em mim? Quais são os valores que eu tenho, que eu construí durante a minha vida, que estão interferindo, que está formando aquela lente que eu estou avaliando aquele evento naquele momento. Tem também a lente das convicções, aquilo que eu acredito, né? Aquilo que no decorrer da minha vida eu aprendi que é uma verdade. E as referências, elas são essa última lente. Tá tocando, desculpa. Então, tudo aquilo que eu vivi forma as minhas referências. E referência é algo também muito profundo, porque é a minha percepção sobre o que eu vivi. Eu tive uma experiência, eu era ainda jovem, não que eu não seja jovem, mas eu ainda era uma adolescente quase entrando aí na fase adulta, mais ou menos 17, 18 anos, que me marcou muito, né? E ela traduz muito bem essa questão sobre referências. Eu estava assistindo um programa de televisão, né, que passa aos domingos, e naquela ocasião eles estavam fazendo uma homenagem a um rapaz que era viciado em drogas, era assaltante, foi preso e na prisão ele teve uma mudança de vida. E o sonho dele era ir ao circo, ele nunca tinha ido num circo. Então, naquele programa, estavam homenageando esse rapaz, eu não sei se ele havia composto uma música, eu não me lembro muito bem. E naquele momento, eu me peguei no primeiro momento daquela reportagem, né, daquela homenagem que estavam fazendo a ele, julgando. Infelizmente, nós temos uma tendência muito grande de julgar as pessoas. E nós julgamos as pessoas com base nas nossas referências, com base nas nossas convicções, com base na nossa lente, né? Naquilo que eu acredito que é a minha experiência de vida. E eu julguei, né? Falei, puxa, mas tanta gente para homenagear, estão homenageando alguém, né, com um histórico de vida desse. E num momento ele começou a relatar a experiência de vida dele. E eu fui tremendamente impactada por isso. Então aquele rapaz, ele pôde contar que logo quando ele nasceu, a mãe dele morreu. E a mãe não sabia quem era o pai, né? A mãe morava na rua, era usuária de drogas, e então não sei se foi no parto ou se depois do parto a mãe morreu, e a única pessoa que ele tinha era a irmã e os moradores de rua que acabavam ajudando, né, uns aos outros. E o fato é que ele foi criado na rua, completamente, né? Só ele e a irmã. E ele já nasceu naquele ambiente onde assaltar era normal, porque era um meio deles conseguirem muitas vezes o alimento. Acabou entrando nas drogas, porque também era uma prática normal, assim,
natural, comum naquele ambiente. E dali ele foi crescendo e foi se envolvendo no mundo dos crimes, até ir preso. Naquele momento, gerou em mim um senso de empatia. E eu me fiz uma pergunta que foi muito poderosa para mim naquele momento. Eu me perguntei se eu tivesse nascido no lugar dele, se eu não tivesse sido criada na família que eu fui, com todas as referências que eu tive de cristã, de família, de amor, de afeto, quem eu seria? Como eu seria? Como eu me comportaria? Com certeza, eu me comportaria de uma maneira totalmente diferente naquele momento que eu estava refletindo. Porque nós agimos de acordo com as nossas experiências de vida, de acordo com as nossas referências, aquilo que nós vivemos e experimentamos no decorrer da nossa vida. E se eu fui criada num ambiente onde havia um senso de respeito, amor, muito afeto entre a família, um senso de responsabilidade e também em relação aos princípios de Jesus, tudo isso foi muito presente na minha vida desde o meu nascimento. Então eu era, naquele momento que eu estava ali julgando aquele rapaz e que eu tive essa experiência, eu era fruto, resultado de tudo aquilo que eu vivi. Então todas as experiências que eu tive com a minha família, com a escola que eu frequentei, com a igreja que eu frequentava, me tornaram a Lázara que eu era naquele momento. E então eu olhei para aquele rapaz e imediatamente eu me desculpei, né, porque eu estava julgando ele da maneira errada, e eu entendi naquele momento o que são referências, né? O que nós somos como resultado daquilo que nós vivemos como experiência. E que jamais podemos julgar as pessoas, foi um aprendizado muito grande que eu tive naquele momento, de que jamais podemos julgar o outro de acordo com as nossas referências de vida, porque cada pessoa tem sua experiência de vida. Então eu jamais posso julgar porque eu não sei como eu agiria caso eu estivesse na mesma situação. Talvez eu tivesse sido pior, né? Então foi uma grande lição para mim, que eu acho que traduz muito sobre o que são referências. Então, referências é tudo aquilo que nós formatamos no nosso sistema nervoso central a partir das experiências que nós vivemos. Porque nós registramos na nossa memória, no nosso cérebro, aquilo que a gente interpreta daquela sensação, daquele sentimento que nós vivemos em cada momento desse. Então, eu sou o resultado de todas as experiências que eu vivi e da forma como eu registrei. Não é o evento em si, o que eu vivi em si, mas como eu registrei aquilo que eu vivi, que faz com que eu sinta o que eu sinto hoje, que faz com que eu viva e tenha feito as escolhas que eu fiz até hoje. Então, não são os eventos em si, é a minha interpretação. E a minha interpretação, como a gente está vendo desde segunda-feira, depende de alguns elementos, né? Depende do estado mental e emocional que eu esteja naquele momento. Imagina, vou usar o exemplo que eu dei da experiência que eu tive. Imagina aquela criança que nunca teve o sentimento de mãe. Eu não me imagino sem ter tido a experiência da minha mãe, que eu tenho ainda hoje, que me ama tanto e faz tanto por mim, e que eu amo tanto, né, e procuro fazer por ela. Então eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse tido essa experiência de afeto, de carinho, de amor. E aquela criança, aquele rapaz ali naquele momento, ele nunca teve essa sensação. Ele nunca teve o registro de um sentimento materno, de uma experiência, né, desse afeto materno. Então, na memória dele, no sistema central dele, não existe essa emoção para que ele avalie
o mundo de uma forma diferente. Então, a forma como nós avaliamos as pessoas, os eventos que acontecem conosco, perpassa por nossas experiências de vida, por tudo aquilo que a gente viveu. E isso vai ter um peso muito grande no momento em que nós avaliarmos como nós nos sentimos em relação a tudo aquilo que a gente está experimentando naquele momento. Por que é importante a gente pensar sobre as referências? Primeiro, porque nós não temos poder sobre as referências que já passaram, né? Aquilo que já foi criado. Porque nós não temos poder para intervir naquilo que já passou. Eu não posso voltar o tempo e ter uma atitude diferente no meu passado. Eu não posso voltar no tempo e ter tido uma experiência diferente com a minha família. As emoções que foram registradas de tudo que eu vivi gerou em mim a minha personalidade, a minha identidade. Então, essas referências elas foram geradas, nós interpretamos, mas nós não podemos intervir naquilo que passou. Talvez você tenha tido na sua trajetória de vida experiências ruins. Talvez você tenha tido algum tipo de abuso. Talvez você tenha sido rejeitado ou rejeitada. Talvez você tenha tido uma experiência parecida, talvez, até com a desse rapaz que eu citei. Não importa quais as referências que você tem da sua vida até esse momento. Mas nós podemos, a partir do momento que nós temos consciência do poder das referências em nossas vidas, nós podemos mudar a forma como nós enxergamos e expandir as nossas referências. Porque as nossas referências, elas são a base das nossas convicções. Ontem nós falamos sobre convicções. Caso você não tenha assistido, né, o vídeo, a aula sobre convicções, está no meu canal do YouTube, Lázara Almeida, aqui também no Facebook, @Lázara Almeida, tem lá a aula 4 sobre convicções. E convicções são as certezas que nós temos na vida. Então imagina que você pode dizer, eu sou inteligente. Para que você se considere inteligente, você tem que usar referências que estão ao longo da sua vida, que gerem em você esse senso de certeza. Então, a nossa convicção, ela é formada a partir das nossas referências. Entendem, então, o poder que tem nas referências? Porque se você tem alguma convicção que, de repente, esteja limitando a sua vida, você precisa avaliar as suas referências. E as referências, como eu disse, elas aconteceram ao longo da nossa vida. Talvez a gente não vai ter poder para mudar aquela referência em si. Eu posso mudar o meu sentimento em relação àquilo que eu registrei. Então, vamos aqui imaginar, ontem eu também dei um exemplo de quando eu estava trabalhando como professora numa turma e que os pais vinham algumas vezes e diziam, olha, essa menina eu vou deixar aqui, mas assim, não tem jeito, que essa menina é burra. Era a palavra realmente que eles utilizavam. Infelizmente não eram uma e duas mães, né? Eram muitas mães ou pais. E isso me constrangia muito, porque as nossas palavras elas têm poder. Cada vez que eu reforço algo para mim ou para outra pessoa, eu estou reforçando uma referência na mente dela. Eu estou criando, gerando uma referência. Porque as referências elas são criadas, não, algumas vezes pode até ser. Às vezes a gente passa por uma experiência, pode até não ser conosco. Às vezes a gente, por exemplo, assiste um filme e o filme tem uma cena tão impactante e você está num estado emocional tão naquele momento que compactua com aquilo que você está vendo, que você transforma aquela imagem, aquela situação que você está vendo num filme, numa referência para a sua vida. De algo que você quer ou de algo que você não quer. Porque existem referências boas e referências negativas, né? Ruins. Mas geralmente as referências elas são criadas a partir da repetição.
Então, quanto mais alguém lá no passado repetiu uma fala, uma frase com você, ou quanto mais você viveu experiências parecidas, mais essa referência foi reforçada na sua mente. Então, ela é mais profunda, ela é mais forte na sua vida. E então, toda vez que aquela mãe dizia para aquela criança, né? Nossa, você é burro, olha, ela é burra. Era uma forma de estar reforçando na mente daquela criança que ela era burra. E, como a gente está dizendo aqui, como a gente está conversando durante essa semana, tudo aquilo que eu acredito que é uma convicção para mim, é uma ordem inquestionável para o meu cérebro. Se eu acredito que eu sou inteligente, o meu cérebro ele vai agir de acordo com o que eu acredito. Então ele vai buscar dentro de mim estratégias, recursos para que eu realmente seja uma pessoa inteligente. Se eu me considero uma pessoa não inteligente, não dotada desses atributos da inteligência, o meu cérebro vai pensar, para que ela vai fazer essa prova? Ela não vai passar mesmo, porque ela não é inteligente. Então, eu não vou dispor dos recursos que eu tenho para conseguir êxito, porque eu já determinei que eu não sou. Então, as nossas convicções, elas têm um poder muito grande na nossa vida. Por isso que é extremamente importante, nesse processo de autoconhecimento, nós percebermos quais são as nossas convicções que estão nos elevando e quais são as nossas convicções que estão nos limitando. Né? Às vezes a gente quer alcançar algo e é como se a gente desse um passo para frente e 3 para trás. Eu não sei se você já sentiu assim. Muitas vezes isso acontece por conta das nossas convicções. E algumas convicções nós não percebemos. Elas estão tão emaranhadas na nossa vida que nós não nos damos conta daquilo que exerce um poder tão grande sobre nós. Houve uma época em que eu dizia muito, eu não consigo, para algumas coisas, né? Umas coisas bobas que eu não tinha noção do efeito que tinha na minha vida. Então, durante um bom tempo eu dizia, não consigo parar de jantar. Não consigo dormir sem comer uma coisa de sal. Não consigo parar de comer chocolate, né? E durante muito tempo na minha vida, realmente eu não conseguia. Porque eu já determinava para minha mente que eu não tinha poder para aquilo. Aquele senso de certeza dizia assim para o meu cérebro, para que ela vai tentar ficar sem comer se ela não vai conseguir mesmo? Então, vá lá e coma, né? Então, eu não tinha ideia de que uma coisa tão simples que eu dizia, né? Dizia como se eu estivesse dizendo, sabe, algo que não tivesse tanto valor. Eu não tinha noção do poder que eu estava dando, né, para a minha mente ir contra algo que eu queria. Então, a partir do momento que eu entendi que as nossas palavras, elas têm muito poder sobre nós, porque tudo aquilo que eu falo é uma convicção para mim. E tudo aquilo que é uma convicção para mim é uma ordem inquestionável para o meu cérebro. Eu estou dizendo, estou afirmando, é isso. Então, quando eu digo, por exemplo, que eu sou inteligente, eu estou dizendo, né, externamente que eu sou inteligente. Mas para o meu cérebro eu estou dizendo, eu tenho certeza que eu sou inteligente. Isso é uma convicção. Isso é o poder que uma convicção tem na nossa mente. Tanto para nos fazer bem, quanto também para nos prejudicar. Porque quando eu dizia, eu não consigo parar de comer chocolate, eu estava me enfraquecendo, eu estava dizendo que eu não tinha poder dentro de mim para conseguir parar de comer aquele chocolate. E era exatamente isso que eu conseguia. Né? Então, era sempre uma desculpa para comer o chocolate, porque eu dizia que eu não tinha condições, capacidade de parar de comer o chocolate. Então, a convicção, ela tem um poder muito forte sobre nós. E as convicções, elas são geradas com base nas nossas referências. Então, se eu percebo que existe uma convicção que está me enfraquecendo, que está me limitando a conseguir uma mudança em minha vida, eu preciso entender quais referências essa convicção ela está arraigada.
quais referências da minha vida, quais experiências da minha vida estão fortalecendo esse pensamento que eu estou tendo, esse senso de certeza que eu estou tendo. E aí, então, eu preciso, a partir desse entendimento, e às vezes esse entendimento ele demora um pouco, então, o autoconhecimento, ele é uma busca que não se esgota numa tentativa ou noutra. Na verdade, autoconhecimento é um estilo de vida. Nós buscamos o autoconhecimento porque nós entendemos que a partir do momento que a gente se conhece melhor, nós temos melhores resultados, não apenas com as outras pessoas, tá? Isso é uma consequência do autoconhecimento, mas principalmente conosco. A forma como nós sentimos muda porque você se conhece, você sabe por que você está agindo daquela forma. Você deixa de ser vítima das circunstâncias. A gente deixa de ser vítima, inclusive, das nossas referências. Porque existem referências na nossa vida que não nos elevam. São referências, são interpretações que nós fizemos que nos atrapalham mais do que nos beneficiam. Então, nós precisamos, quando nós identificamos uma referência negativa, elevar as nossas referências. E como é que eu faço isso, Lázara? Como eu mudo? Como eu melhoro uma referência que eu tenho? Expandindo as nossas referências, né? O nosso cérebro, ele tem um poder ilimitado. Não existe uma limitação para a nossa mente. Tanto é que o simples fato da imaginação gera em nós referências. As referências, elas não são apenas daquilo que nós vivemos. Existem também as referências de outras pessoas, né? Como eu disse, às vezes uma experiência que alguém muito próximo de nós passa serve para gerar em nós referência. Às vezes, algo que a gente vê até num filme gera em nós referência. E também aquilo que nós imaginamos. Então, toda vez que a nossa mente imagina algo, nós também, a nossa mente está identificando aquilo e pode gerar uma referência daquele senso que é a imaginação. Eu falei já aqui essa semana sobre a Anne, é uma série, Anne Wee, e ela é fantástica. E, na verdade, a maior parte das referências da Anne não foram criadas pela vida dela. Tiveram inúmeras referências que foram geradas pela experiência de vida dela. Todo o sofrimento que ela passou gerou a força que ela precisava. Mas muitas referências da Anne, elas foram geradas através da leitura. Olha que fantástico, né? E é dessa forma que eu gostaria que você percebesse que existe a possibilidade de expandirmos as nossas referências. Então, sempre que eu leio algo, sempre que eu assisto algo que me eleva, eu estou expandindo a minha referência. Porque imagina alguém que conhece 10 palavras. Vou dar um exemplo aqui. A partir do momento que você conhece 20 palavras, você tem mais 10 palavras para que você possa expandir o seu vocabulário. É a mesma coisa as referências na nossa vida, tem o mesmo poder. Então, à medida que nós expandimos as experiências, as referências, aquilo que deu certo para alguém, aquilo que é o conhecimento de alguém, que eu leio, eu incorporo isso na minha vida. E aquilo passa a ser uma possibilidade. Então, no momento que eu estiver passando por uma situação, ao invés de eu olhar simplesmente para as minhas referências que eu tenho lá do passado, eu agora tenho mais. Então, a minha mente ela vai se expandir. A minha mente vai agora buscar nesse arquivo do meu cérebro outras possibilidades para que eu tome uma decisão melhor. Então, se eu tinha a possibilidade, por exemplo, de 10 palavras, agora eu tenho de 20 palavras. Olha só como expandiu a minha possibilidade. Então, busque expandir as suas referências com base em outras pessoas que já viveram o que você está vivendo, talvez, e já evoluiu um ponto. Quantas coisas nós podemos aprender num livro?
Quantas coisas nós podemos aprender num vídeo, numa aula, numa música, numa experiência musical. Então, existem muitas formas de expandirmos as nossas referências e não sermos vítimas daquilo que aconteceu lá no passado, que eu registrei como algo que não é positivo. Algumas pessoas vivem vítimas dessas experiências do passado. E nós podemos também expandir. Aquilo que não foi bom, eu posso transformar em algo positivo. Por mais que seja doloroso, mas eu posso utilizar essa experiência daquilo que aconteceu lá no passado para mudar ou para expandir e ajudar, talvez, a melhorar a vida de outras pessoas. Tem uma moça, não me lembro aqui o nome dela, né? Não me lembro se ela era modelo. O fato é que aconteceu um acidente e ela acabou perdendo uma perna, precisou amputar uma perna. E a partir desse acidente e depois daquele momento, né, de choque, de mudança de vida, ela entendeu que ela poderia, com o exemplo dela, ajudar outras pessoas que estivessem passando por esse momento. E é o que ela faz hoje. Então, ela aproveitou a dor dela, usou a dor dela para ajudar outras pessoas a enfrentarem esse momento de dor. Então, ela transformou uma referência negativa em algo positivo. Nós podemos fazer isso. E por mais que talvez a sua experiência tenha sido muito dolorosa de vida, é possível você mudar o que você sente em relação àquilo. Você não pode mudar o evento. Não há como nós voltarmos no passado, mudarmos as nossas experiências, mas nós podemos mudar a forma como nós sentimos em relação a essas experiências. Isso é fantástico. É você buscar dentro de si uma força para mudar aquilo que dói em você ainda hoje. Se você não mudar, eu não quero mudar porque eu não acho que a pessoa precisa de perdão, não acho que eu deva perdoar, não acho que eu deva superar porque aconteceu isso comigo. Você vai viver a vida inteira sem encontrar respostas, né? Lembra lá do poder das perguntas? O meu cérebro ele vai encontrar resposta para aquilo que eu pergunto. Toda vez que eu me pergunto coisas que me levam a enxergar o problema, mais problema eu vou encontrar. Então, se eu ficar perguntando por que isso aconteceu comigo, por que né, Deus não me ama, que permitiu isso, eu vou encontrar mais motivos para que essa pergunta, para que essa afirmação, ela realmente seja condizente com aquilo que eu estou pensando no momento. Mas quando eu pergunto o que eu posso fazer para tirar essa dor de mim, de que forma eu posso olhar para isso e encontrar sentido nisso, fazer com que isso se torne algo melhor, positivo, por mais que eu não compreenda por que isso aconteceu comigo. Então, tem muita gente que está conseguindo fazer isso, está conseguindo mudar a vida, mudar sua experiência a partir de uma mudança de percepção daquilo que aconteceu lá atrás, que gerou referências talvez não positivas na vida da pessoa. E talvez a sua vida não seja tão traumática, né? Mas tem algo que você não gosta, tem algo que não está fazendo com que você viva aquilo que você quer viver. Então, busque nas suas convicções, aquilo que você acredita, aquilo que você tem certeza e que está interferindo a sua forma de enxergar as situações, e busque também nas suas referências. Quais experiências de vida te levaram a pensar dessa forma? Será que é possível pensar de uma outra forma? Tem alguém que pense de uma outra forma? Esse senso de certeza que nós temos muitas vezes nos escraviza, achando que é a única forma que nós estamos certos e pronto. E às vezes a gente está a um passo de enxergar uma maneira melhor de resolver a situação, uma maneira melhor de lidar com a situação, e nós não saímos dessa lente, né, dessa convicção, desse senso de certeza,
para enxergar uma nova possibilidade. E uma coisa também importante, que eu quero dizer antes de terminar, é que as nossas referências elas são afetadas muito também por conta dos nossos estados emocionais. Então, dependendo da situação que você estiver, no momento em que você estiver para tomar uma decisão, para avaliar uma situação, o seu cérebro vai buscar referências de acordo com o seu estado emocional. Imagina que talvez alguém te magoou. Nesse momento que você está chateado, está ali, né, remoendo aquilo que a pessoa te fez, o seu cérebro, por conta do seu estado emocional, tem a tendência de buscar as referências de quando você foi magoado outras vezes. Então, se essa pessoa já te falou aquela coisa outra vez, se alguma pessoa, né, já te fez sentir daquela forma, o seu cérebro vai buscar esse estado emocional. Assim como quando nós estamos com medo. Então, de repente você está num momento em que você ouve um barulho e você entra num estado emocional de medo naquele momento. A sua mente vai buscar dentro, né, das suas lembranças, dos seus registros, das suas referências, outros momentos em que você se sentiu daquela forma, outros momentos em que você sentiu medo. E isso acaba fazendo com que você sinta mais medo, com que você entre nesse círculo vicioso do medo, da lembrança do medo, que gera mais medo. Então, uma forma talvez positiva de você mudar a referência que você esteja usando em um determinado momento é tentar mudar o seu estado emocional. Então, se você estiver diante de uma situação ou diante de uma circunstância em que você se encontra num estado emocional não positivo, lembra que seu cérebro vai buscar referências de quando você estava novamente naquele estado emocional lá no passado. E isso vai fazer com que você se sinta da mesma forma e com que você haja talvez da mesma forma como já agiu no passado. Então, se você quer mudar a forma como você está se sentindo naquele momento, se você quer buscar referências de outros momentos, mude o seu estado emocional. Tente mudar aquilo que você está focalizando naquele momento para gerar em você uma mudança emocional, para que você tenha uma atitude diferente, tá bom? Eu me lembrei, quando eu estava preparando a aula, de uma situação que eu vivi. Eu tenho alguns problemas com a altura. Eu acredito desde sempre, mas eu me lembro desde adolescente. E quando adolescente tinha uma cachoeira muito famosa na nossa região, lá no Espírito Santo, e todo mundo pulava da cachoeira, menos eu. E um dia nós fomos para essa cachoeira e tinha uma turma de adolescentes comigo, todo mundo muito animado. Todo mundo pulou e ficou naquele pula, pula, pula. De repente eu pulei. E quando eu cheguei lá embaixo, cachoeira, né, pedra, e lá embaixo tinha várias pedras, então tem um ponto específico para você pular que não é pedra. E quando eu cheguei lá embaixo, eu avaliei o risco que eu corri, porque a alguns centímetros de onde eu caí tinha uma pedra, né? Então eu falei, por que eu fiz isso? Meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Eu fiz impelida pela mudança do meu estado emocional por causa das pessoas que estavam ao meu redor. Normalmente, num estado emocional de medo, que sempre quando eu ia lá em cima, eu avistava, eu não tinha coragem. Mas a mudança do meu estado emocional, provocado pelas pessoas ao meu redor, pula, 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 eu acabei pulando. Então, o estado emocional que nós nos encontramos, no momento em que nós vamos tomar uma decisão, tem muito impacto sobre as referências que você traz à memória para agir naquele momento. Então, se você quer usar referências melhores em determinadas situações, busque mudar primeiro o seu estado emocional naquele momento que você precisa dessas referências, para que venha à sua memória referências positivas. E se você não encontrar dentro de si referências positivas para essa situação, busque, né? Leia sobre o assunto, estude quem já fez isso,
Pegue as referências dessa pessoa e assuma como suas referências para que você alcance uma vida, né, com mais sentido para aquilo que você busca nesse momento. Então, lembrando aqui do que a gente viu nessa aula, as referências elas têm um poder muito grande nas nossas decisões. As referências elas não foram criadas de forma consciente, a maioria delas. Foi nossa experiência de vida que fez com que o nosso cérebro interpretasse de acordo com as nossas lentes, né, que a gente está falando aqui. Avaliasse o que é bom e o que é ruim e gerasse em nós essas referências, como positivas ou negativas, mas elas têm um grande impacto em nossa vida, porque as referências são a base das nossas convicções. E as nossas convicções são a base das nossas decisões, da forma como nós nos sentimos, da forma como nós agimos. Então, se nós queremos mudar uma convicção, uma crença, uma certeza que nós temos, nós precisamos entender as nossas referências, quais as experiências de vida que me levaram a acreditar que aquilo é algo concreto e intervir, principalmente através da mudança do nosso estado emocional. Tá bom? Agradeço a participação de vocês. Amanhã nossa última aula, falando sobre a identidade e juntando aí tudo que a gente viu, né, até agora em relação ao autoconhecimento, tá bom? Muito obrigada por ficar comigo até agora aqui. Fiquem com Deus.